Minha gente, eu dou bom dia para todos vocês, louvando a Deus pela vida do nosso querido Livingston e mãe Isolda também já estão por aqui. Deixa eu ver quem mais que eu consigo visualizar. Minha sogra, Clara Massaruti, muito bom dia. Bom ter a senhora por aqui também. Eu estou vendo aí, me parece, o Bruno Cardoso, muito bom dia. Bom ter todos vocês aqui conosco agora que são 6h41 da manhã. Meus irmãos, nesse fim de semana nós temos celebração, tá? Eu receio que a essa altura nós já não temos mais lugares disponíveis, mas eventualmente se você desejar participar, ainda mande uma mensagem que eu vou verificar com a organização, com o pessoal da diaconia, se houve alguma mudança ou alguma desistência, mas a princípio não há lugares. Mas se você não puder participar do presencial, em absoluto você pode participar da celebração online, tá bom? Todas as celebrações de sábado estão sendo transmitidas aqui na nossa fanpage a partir das 8 da noite. Você não pode, em absoluto, deixar de participar. Vai ser uma bênção para a sua vida, vai ser uma bênção para a sua casa, tá bem? Envolva-se, participe. Deus tem feito obras maravilhosas. Nós temos aí durante a semana os nossos pequenos grupos ativos, funcionando. Em cada encontro Deus tem ministrado aos nossos corações. Às vezes alguém fala assim, pastor, mas não é a mesma coisa. Em absoluto, sobretudo para nós, a gente gosta do contato, a gente gosta de estar próximo. Mas é uma oportunidade muito preciosa. Não deixe de participar. Se você ainda não faz parte de um PG, nós temos pequenos grupos na terça-feira, pequenos grupos na quinta-feira. Participe de um deles e a sua vida vai ser ricamente abençoada pelo Senhor. A gente está te esperando aí numa dessas atividades. Tem curso bíblico nas segundas-feiras, uma oportunidade excelente para você estar ampliando seus conhecimentos acerca das Escrituras. À medida que nós lemos a palavra de Deus, minha gente, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos mostra como fazer. Então, você quer que dê certo? Você precisa compreender os princípios existentes na palavra de Deus. Então, toda segunda-feira a gente tem curso bíblico, eu quero te incentivar também a participar. Enfim, são as nossas programações. Amanhã vai ser um tempo muito festivo, nós vamos receber alguns irmãos como membros da nossa igreja. Aliás, se você deseja ser um membro oficial da igreja, nos procure também, de modo que a gente possa também tê-lo aqui como parte da nossa membresia. Ou se você ainda não é batizado, deseja batizar, pastor Oliveira está aí, ó. Nós já vamos abrir uma nova turma para batismo e temos irmãos aguardando para passar pelas águas batismais. Deus tem, minha gente, com todos esses reveses, nós estamos avançando. E sabe por que isso acontece? Porque a obra é de Deus. Jesus Cristo falou assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Olha a expressão possessiva, no sentido assim, Jesus é o dono da igreja, e por ser dono dela, ele se responsabiliza pela sua nutrição espiritual e pelo seu desenvolvimento. Nós vamos avante e vamos continuar prosperando para a glória e louvor do nome do Senhor. Venha fazer parte conosco dessa família, envolva-se no projeto e no sonho e na visão que Deus tem colocado no nosso coração. Nós vamos alcançar milhares de pessoas para a glória de Deus, não só no Reino Unido, mas em todas as frentes que o Senhor nos permitir. É isso que o Senhor tem colocado e firmado a cada dia nos nossos corações. Minha gente, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre alguns princípios. Aliás, alguns deles nós já até compartilhamos aqui algumas vezes, mas eu acho importante essa dinâmica pedagógica, do reforço de determinadas informações. À medida que nós reforçamos essas informações, elas se tornam mais robustas, não é? Elas se tornam mais firmes na nossa mente, no nosso coração, nos dando melhores condições em colocá-las em prática. Então, alguns desses princípios aqui, inclusive nos devocionais, nós já trabalhamos eles, mas eu quero, em nível de reforço, retransmiti-los nessa sexta-feira, que é dia 12 de março, não se esquecendo que esse é o ano da colheita, e eu já compartilhei pelo menos 2 vezes essa semana sobre questões que envolvem posturas que nós devemos ter para colhermos, para recebermos alguma coisa da parte de Deus. Não se esqueça, vamos viver isso. Colheita na perspectiva individual, vidas que nós vamos alcançar para Cristo, pessoas que vão ser libertas das influências do inimigo e vão estar servindo a Deus conosco ainda nesse ano de 2021. A proposta é para esse ano. E colheitas na questão de projetos que nós temos, de desejos que nós temos. Então é o ano da colheita. Contudo, para isso nós precisamos ter essas posturas. Se você não viu os primeiros devocionais, você tem acesso lá no YouTube para encontrá-los e ser edificado por eles. Então eu quero colocar aqui alguns princípios. Eu estava me recordando que na minha adolescência eu ouvi alguém dizendo a seguinte frase: decisões decidem destinos. Eu repito para que você compreenda melhor: decisões decidem destinos. Essa frase sempre pautou algumas das minhas decisões ao longo da minha vida e ao longo da minha caminhada. No sentido de que decisões que nós tomamos hoje, elas vão interferir
potencialmente naquilo que nós vamos vivenciar amanhã. De certa forma, eu até poderia atrelar isso com a ideia da questão da colheita. Aquilo que você planta hoje, em algum momento você vai colher. Eu já mencionei aqui algumas vezes sobre a inevitabilidade da lei da semeadura. Plantou, é preciso esperar que vai colher. Se você planta algo que não é bom, algo distinto à vontade de Deus, lamentavelmente você vai colher algo que não é bom. E o desafio sempre é a compreensão de que a colheita sempre, escute, a colheita always será em maior proporção do que o plantio. Então eu planto uma semente, mas dessa semente virão outras tantas sementes. Então é preciso considerar que aquilo que eu plantar, eu vou colher em maior abundância. Se é mal, e lamentavelmente devo dizer que você vai colher em abundância, entre aspas, aquilo que é mal. Agora, se é algo da parte de Deus, se é algo bom, não tenha dúvida que favor abundante também alcançará a sua vida. Então, as decisões que nós tomamos hoje, elas vão interferir radicalmente no nosso futuro. Existem decisões que nós tomamos que, ainda que equivocadas, nós temos como lidar com elas, fazendo com que elas não sejam tão nocivas ou tão prejudiciais para a nossa caminhada. Porque todos nós, lamentavelmente, já tomamos alguma decisão errada. Todos nós aqui temos testemunhos de algumas escolhas ou algumas decisões que nós fizemos que, eventualmente, quando a gente olha, a gente fala, poxa, poderia não ter feito isso. Se eu não tivesse tomado essa decisão nessa hora, eu poderia ter evitado um desgaste, poderia ter evitado um problema. Então todos nós somos passíveis a tomarmos decisões equivocadas, e isso se dá até pela nossa humanidade, né? A nossa fragilidade humana, a gente às vezes percebe as coisas de uma maneira e isso acaba nos levando a decisões equivocadas. Mas existem pessoas que tomam decisões erradas que interferem no seu futuro, totalmente no seu futuro. Eu sei de história de famílias que foram literalmente, a expressão é forte, mas destruídas porque o pai tomou a decisão equivocada, tomou a decisão errada. E essa decisão desse pai de família alterou todo o direcionamento, não só da sua vida como indivíduo, mas dos seus filhos, que tiveram um futuro totalmente comprometido, porque em algum momento o pai não soube lidar com decisões importantes que haveria de tomar. Então é importante nós termos essa noção da responsabilidade que cada um de nós temos em relação às nossas decisões e em relação àquilo que nós plantamos. Nós temos uma responsabilidade e é preciso ter uma visão de maturidade para compreender a seriedade dessa responsabilidade, tá bem? Então, pensando sobre essa frase, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã alguns princípios que eu acredito serem importantes. Eu não acredito que eles por si só definem tudo, mas eu acredito que eles lançam luz e vão nos auxiliar em muito, se praticados, enquanto nós estivermos diante de uma decisão que seja relevante, de uma decisão que seja importante. Todos nós, se não agora, talvez alguém que está me ouvindo exatamente agora, está diante da necessidade de tomar determinada decisão. E se isso não é o seu momento, talvez é certo, talvez não, é certo que em algum momento no futuro, seja breve ou um pouco mais distante, você vai se ver na necessidade de tomar uma decisão. E é interessante pontuar que existem decisões que ninguém pode tomar por você. Existem decisões que são estritamente nossas. Às vezes eu atendo pessoas me dizendo assim, pastor, o que eu faço? Nem sempre como pastor, como líder espiritual, ainda que eu queira, eu tenho a resposta certa, porque tem decisões que são extremamente particulares. É algo que o indivíduo tem que decidir e ninguém eventualmente tem como influenciar. É uma decisão pessoal, porque ela pode ser tanto positiva ou negativa, independendo em como é conduzida. Então, por isso decidir de fato é uma grande responsabilidade. Então, eu quero colocar aqui alguns princípios. O primeiro deles, minha gente, é muito perigoso tomarmos decisões apenas à luz do calor do momento. Sabe essa coisa, nossa, tem que ser agora, pastor, porque se não for agora, eu já falei para vocês nos devocionais aí anteriores sobre o perigo da precipitação, não é? Lembra da sabedoria popular? Sabedoria popular diz que o apressado come frio, não é? Então é necessário ter cuidado para não decidir no calor das emoções. Não, porque vai ser agora, porque tem que ser desse jeito, porque o calor das emoções nos priva, de certa forma, do senso crítico,
Quando você toma uma decisão no calor das emoções, você está privado do senso crítico. O que é o senso crítico? É a capacidade de avaliação do todo. Em geral, decisões tomadas no calor das emoções, elas avaliam apenas aquele momento, aquele instante, aquele segundo. Elas não avaliam o todo, elas não observam o todo. E esse tipo de decisão é muito perigosa. Tem gente, e me permite uma linguagem bem popular, tem gente entrando em cada enrascada porque é imediatista, é precipitado, não avalia, não considera o todo da questão, aí decide problema, dificuldade, uma série de transtornos que a pessoa acaba tendo de enfrentar porque decidiu apressadamente, precipitadamente. Meu irmão, avalie melhor. É o momento mesmo. Eu preciso fazer isso agora mesmo. Considere o todo da questão. Não olhe apenas o hoje, não olhe apenas o agora, não olhe apenas esse instante. Perceba os reflexos que essa decisão pode gerar na sua vida a curto, médio e longo prazo. É preciso ter essa perspectiva crítica das coisas, crítica aqui no sentido de avaliação. Essa perspectiva avaliativa é necessária para que você não tome decisões precipitadas, porque tem muita coisa que se veste de oportunidade quando na verdade é um grande prejuízo. Do que tem de prejuízo, escute o que eu vou dizer e guarde isso no seu coração, do que tem de prejuízo disfarçado de oportunidade, olha, você não tem ideia. Então, por vezes, o prejuízo, por vezes o problema se apresenta disfarçado de uma grande oportunidade. Então, seja cauteloso. Verifique, será que essa oportunidade de fato é oportunidade ou será que atrás dela está escondido um grande prejuízo? Que Deus em Cristo nos guarde e que nós tenhamos essa sensibilidade, esse senso crítico de observação, talvez uma linguagem mais espiritual, tenho dito aqui também frequentemente, discernimento de Deus. Tá? É uma oportunidade ou por trás se esconde um problema? Por trás se esconde um prejuízo. Então considere que decisões tomadas apenas avaliando o momento, elas podem nos levar a grandes prejuízos. Tá bem, minha gente? Então, essa é uma importante consideração nesse aspecto. Cuidado com decisões estritamente emocionais. Tem gente que age só pelo coração, né? Ai, pastor, porque eu tô sentindo, porque meu coração tá dizendo que é isso. Ó, porque é um negócio. Você já viu que quando a gente quer muito alguma coisa, a gente deseja muito alguma coisa, a gente tende a ter aquela questão emocional envolvida, né? Nossa, porque eu estou sentindo. Nem sempre o que a gente sente é de Deus. Eu não estou aqui, minha gente, obviamente, desconsiderando aquilo que nós sentimos que vem da parte de Deus. Eu tenho muitos sentimentos no meu coração que eu avalio e considero são da parte de Deus. Mas existem sentimentos que vêm ao meu coração que eventualmente são meus, não necessariamente são de Deus. Olha, como é que eu sei que um sentimento que eu tenho no meu coração é ou não da vontade de Deus ou da parte de Deus? Primeira coisa, avalie se esse sentimento ele está em concordância com princípios das Escrituras ou com o princípio da palavra. Veja, se eu tenho um sentimento no meu coração que envolve eventualmente eu defraudar alguém para estabelecê-lo, então, minha gente, de cara, já não é de Deus. Ai, pastor, mas eu senti. Você sentiu um sentimento equivocado, errado e que vai te trazer problema. Se qualquer sentimento que eu tenha, ele for contrário a princípios estabelecidos na palavra de Deus, já de cara você está diante de um sentimento que é equivocado. E existem sentimentos que não necessariamente infringem princípios das Escrituras, não necessariamente infringem princípios bíblicos, mas que eventualmente nos conduzem para alguma coisa que ainda não é momento da gente viver. Então, seja cauteloso com o seu coração, porque seja cauteloso com decisões tomadas apenas à luz daquilo que nós sentimos no coração. Veja o que diz Jeremias 17:9, diz que o coração ele é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nós vivemos na cultura, na sociedade que diz sempre, ouça a voz do seu coração. Eu diria para você, tome cuidado, porque às vezes a voz do coração é como dizem aqueles numa linguagem metafórica, é um canto da sereia. Parece que está te conduzindo para um lugar seguro e está te conduzindo para um lugar de problemas. Então, considere essa questão das emoções. Não seja extremamente emocional. Às vezes uma dose de racionalidade cai muito bem. Tá bem, minha gente? Eu estou falando aqui de coisas práticas para vocês e reforçando princípios que nós já temos caminhado durante essas semanas aqui, mesmo nas ministrações na igreja. Cuidado
Essa é muito importante. Cuidado com decisões tomadas apenas por influência da maioria. Nós temos uma tendência quase que natural de compreendermos que se todo mundo está fazendo, é o melhor a ser feito. E não necessariamente. Tem muitas coisas que a maioria está fazendo que está totalmente errada, que vai te levar a um problema. Então não tome decisões apenas baseadas na popularidade. Você sabia que às vezes as escolhas mais acertadas são as mais impopulares? São aquelas que a maioria das pessoas, no geral, não estão fazendo, não estão optando? Sobretudo considerando o mundo que a gente vive. Nós somos pessoas que vivemos numa postura, que vivemos num direcionamento que por vezes vai nos fazer a estar do lado mais impopular. Então é preciso considerar, pastor, mas está todo mundo fazendo, por que eu não posso fazer? Porque você é cristão, porque você zela por princípios, porque você é norteado pela palavra, porque você tem responsabilidades enquanto a sua decisão em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. É por isso que nós não podemos fazer. Então tome cuidado com essa coisa de tá todo mundo fazendo, tá todo mundo realizando, então eu vou fazer também. E outra coisa, devo dizer para vocês, existem coisas que estão dando certo para determinadas pessoas que às vezes não vai dar certo para você. Essa ideia de querer viver a vida dos outros, de querer tomar para si, rapaz, porque eu ouvi falando que tal pessoa tá dando certo. Às vezes está dando certo porque é o propósito para aquela pessoa, mas não é o propósito para mim. Uma coisa que a gente precisa aprender, e eu tenho dito isso às vezes com algumas pessoas, é que a gente precisa descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós às vezes queremos viver o propósito da vida dos outros. Eu ouvi falando que alguém abriu um determinado negócio, aí eu vou lá querer abrir. Eu não tenho aptidão para aquele negócio, eu não tenho chamado para aquele negócio, eu não tenho visão para aquele negócio, mas eu quero abrir porque alguém falou que o outro abriu e está dando certo. Minha gente, viva o seu propósito, viva a sua história, viva a sua caminhada. O outro abriu um negócio, mas às vezes Deus tem algo diferente para você. Eu fiquei sabendo que alguém está trabalhando em determinado lugar, eu quero também trabalhar lá. Às vezes não é o propósito de Deus para a sua vida. Funcionou muito bem para ele, mas se você entrar, vai te dar prejuízo e vai te dar problema. Por quê? Porque não é para você. Você sabe que uma coisa que eu tenho aprendido é que nem toda bênção do outro será bênção para mim. Tem bênçãos que alcançam a vida de alguém que é extraordinário, mas para minha vida não vai ser bênção. Então eu tenho que aprender a lidar com essas questões para que eu não me torne uma pessoa frustrada e para que eu também não tome decisões equivocadas. Então nunca decida apenas baseado naquilo que a maioria decide, porque nem sempre a maioria está correta, ou nem sempre aquilo que a maioria está fazendo vai ser saudável ou benéfico para você. Tá bem, minha gente? Então guarde, esses princípios são simples, práticos, mas necessários. E se a gente colocar em prática na nossa caminhada, a gente vai evitar uma porção de desabores e desafios. Eu vou dando bom dia para a irmã Bia, que está por aqui, sempre queridíssima. Madalena Sossai também chegando. Deus abençoe sua vida também. Um outro quarto ponto que eu julgo ser importante compartilhar com vocês nesta manhã, posto que agora são 6h58, dizer para vocês o seguinte: cuidado com decisões que visem apenas o seu proveito. Sabe, minha gente, eu preciso considerar que tudo aqui... Imagine você que é pai de família. Você que é pai de família, você que é mãe de família, que seja. Imagine o seguinte: as decisões que você toma, elas não influenciam apenas você, mas ela influencia todas as pessoas que estão à sua volta. Então, às vezes eu penso, não, pastor, mas para mim está tudo bem. Mas está tudo bem para quem está à sua volta? Eu preciso considerar se essa mudança que eu quero fazer, se essa decisão que eu quero tomar, ela vai ser positiva para as pessoas que estão à minha volta. Tem gente que é tão egoísta que ele decide por si só e ele esquece-se que ele não é só, que ele tem uma família, que ele tem pessoas à sua volta que vão ser diretamente influenciadas pelas suas decisões. Então, quando decidir, avalie. Vai ser saudável para a minha família? Vai ser saudável para as pessoas que estão à minha volta? Vai ser saudável para o meu ambiente congregacional? Então, é preciso ter essas considerações. Quando decidir, não pense apenas em você, mas pense em quem caminha com você. Pense em quem partilha a vida com você. Porque se houver prejuízo, não vai ser só para você, não. Todo mundo é prejudicado, todo mundo sofre. Minha gente, do que eu atendo de gente que a família inteira está sofrendo,
das vezes pela decisão equivocada de um. Então, por que eu me referi aos pais? Porque os pais têm uma autoridade sobre eles que às vezes o filho não pode eventualmente interferir na decisão dele. Então a sua responsabilidade é maior. Porque se o filho às vezes não tem a voz ativa para decidir junto, você precisa considerar que a sua decisão pode influir diretamente na vida dele. Tem filhos feridos, machucados e com graves problemas porque pais tomaram decisões erradas e equivocadas. Então seja cuidadoso quanto a isso. Eu dou bom dia também para o Cícero Roberto, que está por aqui. Muito bom dia. Tá bem, minha gente? Então considere isso. Eu estou decidindo. Vai fazer bem para quem está à minha volta? Para os meus pares, para a minha família? Ou vai causar prejuízo, vai causar dano? Se for bom para mim e se não for bom para minha família, não é a decisão certa a ser tomada. É prático e direto, como eu estou dizendo. Veja um outro ponto que é importante. Sempre se aconselhe com alguém. Eu mencionei aqui num dos devocionais, acho que tratando lá sobre o texto de Provérbios, sobre a importância de conselhos. Converse com alguém, mas não com qualquer pessoa. Converse com alguém que pode somar, que pode contribuir, que pode ajudar, tá bem? Eu quero dar bom dia para o pastor Cássio Ramos, meu irmão tá por aqui também. Converse com alguém, porque tem gente que o problema não é nem que pedir conselho, é pedir conselho para a pessoa errada. Tem gente que vai pedir conselho, por exemplo, de vida matrimonial, me permita a liberdade, com uma pessoa que não foi feliz no desenvolvimento da sua vida matrimonial. E às vezes o conselho não é bom. Então peça conselhos para pessoas que vão, de certa forma, contribuir com o seu crescimento, para pessoas que vão ter uma palavra adequada de direcionamento para você. Seja seletivo enquanto você for pedir um conselho, porque tem alguns conselhos por aí, minha gente, que vão gerar prejuízo. Então não é só pedir conselho, é ser seletivo enquanto ao conselheiro, tá bem? Volto a repetir, não basta pedir o conselho, você precisa ser seletivo em relação a quem é o seu conselheiro, e isso vai te levar a um lugar abençoado. Veja o que diz aqui, eu vou citar apenas um texto de forma breve, Provérbios 20 e verso 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Provérbios 15, 22 fala assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando existem muitos conselheiros. Então peça conselho, busque ajuda, tenha humildade para compreender que a gente não sabe tudo, tá? Porque tem gente que tem um espírito sabe tudo. Não, porque eu sei. Não, a gente não sabe tudo. Tem coisa que a gente precisa ou demanda a ajuda de alguém mais experiente. Existem muitas decisões que eu vou tomar enquanto pastor, que eu passo a mão ao telefone e ligo para um pastor mais experiente. Pastor, o que o senhor acha que eu faço? Porque ele já trilhou esse caminho. Ele tem uma visão a respeito daquela caminhada que eu ainda não tenho. E eu preciso ter a humildade, a compreensão que eu não sei tudo e que tem alguém que vai poder me ajudar em decisões que talvez eu não estou sabendo tomar da melhor forma possível. Então, pedir conselho não é pecado não, viu, minha gente? Fique à vontade, mas seja cuidadoso com quem está lhe mentoreando ou lhe aconselhando. Por fim, eu diria o seguinte, minha gente, a melhor decisão para a gente tomar é aquela que está atrelada à vontade de Deus. Esse princípio, ele talvez é o princípio mais importante que a gente precisa ter em mente. A questão é essa decisão, esse desejo que eu tenho, está alinhado à vontade de Deus para a minha vida? Se assim o for, minha gente, você vai ser bem sucedido, você vai ser abençoado em tudo aquilo que você fizer. Alinhe as suas decisões, alinhe os seus propósitos à vontade de Deus. Muitas das vezes, sabe por que não dá certo? Porque a gente quer fazer da nossa forma, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer no nosso timing, a nossa maneira. Não funciona. Procure viver de acordo com a vontade de Deus, procure se submeter à vontade de Deus. Devo dizer que isso é extremamente desafiador, mas ao passo que é desafiador, é extremamente recompensador. Então, que as nossas decisões elas possam ser tomadas conforme a vontade de Deus. Provérbios 16, verso 1, nós já mencionamos nos devocionais, e quando o foco era Provérbios, diz assim, o coração do homem, ele estabelece planos, ele faz planos. Eu tenho cá no meu coração tantos planos, tantos desejos, tantos objetivos na minha vida pessoal, familiar, ministerial. O coração do homem faz planos, mas há uma preposição aí. A resposta certa vem de Deus. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, submeta a sua vida à vontade de Deus. Se Deus falou pare, pare. Talvez não, você não vai fazer agora, mas vai chegar o momento certo. Se Deus falou não, não faça. Se Deus falou sim, se é vontade de Deus para a sua vida, se é tempo de Deus para a sua vida, por mais adverso que pareça ser, vá em frente que vai dar tudo certo.
mas é preciso considerar, é a vontade de Deus? Porque às vezes a gente fala muito da questão do negativo enquanto a vontade de Deus, mas às vezes Deus fala sim. Mas às vezes o sim de Deus nos propõe um desafio, tem um problema à frente, tem uma circunstância, você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? Meu irmão, se você tem um sim da parte de Deus, por mais desafiador que seja o caminho, erga a cabeça, vá em frente, o Senhor vai te dar vitória. Se Deus te deu um sim, não tenha medo, não recue, use a fé e vá adiante. Se Deus eventualmente falou não, meu irmão, pare, reconsidere, não faça, e você vai ser bem sucedido. Gente, que bom compartilhar com vocês. Agora são exatamente 7h05 aqui no Reino Unido, 4h05 da manhã, para quem nos acompanha a partir do Brasil. Olha, eu quero dar bom dia para o querido Douglas Bonato. Douglas, nosso abraço. O Douglas está nos acompanhando lá da Ucrânia, se é que ele está por lá ainda. Eu quero dar bom dia para vocês aí, viu, Douglas? Um abraço, eu espero breve tê-los por aqui, tá? Carinho aí por vocês, Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Tá conosco aqui também o nosso querido irmão Lulotili Manzilá. Deus abençoe vocês, muito bom dia. Deixa eu ver quem mais colocou. Tânia Adalide, Dios lhe bendiga, buenos dias, buena tela cá com nós outros. Que bom, minha gente, agora são 7h06 da manhã, vamos orar? Então, olha, não esqueça desses conselhos práticos não. Enquanto for decidir alguma coisa, avalie nessas perspectivas. Eu quero ressaltar aqui para você que talvez chegou por agora. Enquanto diante de uma decisão importante, não avalie apenas no calor do momento. Segundo, cuidado com decisões estritamente emocionais. Uma dose de racionalidade sempre faz bem. Terceiro, cuidado com decisões que são tomadas apenas à luz da maioria. A maioria, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Nem sempre é a melhor decisão. Cuidado com decisões que visam apenas o seu proveito. Perceba, pense, verifique. As suas decisões vão influenciar diretamente quem caminha com você, especialmente a sua família. Tome conselhos, não só conselhos, avalie quem é seu conselheiro. Por fim, procure sempre andar conforme a vontade de Deus. O coração faz planos, mas ele tem a resposta certa acerca de tudo nas nossas vidas. Nós vamos orar nesta manhã, agora que são 7h07, hoje é dia 12 de março, Deus abençoe sua casa, sua família, que você tenha uma sexta-feira extraordinária, um fim de semana maravilhoso. Olha, Deus abençoe sua vida. Jesus, nós te agradecemos esta manhã por esse tempo tão especial, que a tua bênção e o seu favor alcance cada um dos teus filhos de forma substancial, nada lhes falte, mas pelo contrário, o Senhor possa lhes abençoar em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Bendiciones a todos. Você vai mandando aí para mim um monte de coraçãozinho, porque assim a gente vai se despedindo. Eu vou dando bom dia pro nosso querido Jefferson Bispo, queridíssimo aqui da casa. Érica, Deus abençoe. O Jeff, que é o nosso ministro de louvor. O Helder, que está por aqui, meu compadre, meu amigo. Deus abençoe você. Olha, gente, um abração. Sexta-feira maravilhosa para vocês. Deus te abençoe. Segunda-feira a gente vai estar aqui, 6h30 da manhã. Mais um devocional. Deus vai continuar ministrando aos nossos corações. Um abraço, minha gente. Até o nosso próximo encontro. São 7h08, 12 de março de 2021. Deus te abençoe. Bom dia. Good morning. Buenos dias. Hasta pronto. Deus abençoe vocês.